Pega a mesa, dá pra... Aparece? Vem aí, Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, mais uma vez com o nosso programa Papo de Negócios e Franquia. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Thiago Ferreira, que vai falar de um assunto que é o assunto do momento, marketing digital. Primeiro eu queria te agradecer, Thiago, Eu que agradeço. pela sua presença e vim aqui contar todos os segredos do seu know-how, que é bastante forte na área do marketing digital. Mas antes da gente entrar no assunto e começar a falar disso, que é um assunto bastante técnico, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou até onde você está hoje, os passos mais importantes para você ter se tornado um grande especialista no marketing digital. Perfeito. Paulo, agradeço mais uma vez esse convite. Muito bom estar aqui com vocês da Global, poder compartilhar um pouco dessa experiência. Da Global não, do programa Papo de Negócio e Franquia. Verdade, verdade. Eu sou da Global, Vamos mas lá, o então de programa volta ao papo. é aberto ao mercado. Perfeito. E a minha história é muito parecida com alguns, né, players de mercado também. Eu fui gerente de marketing de um grande escritório de advocacia aqui em São Paulo. E o meu negócio acabou surgindo ali em 2009 para 2010, onde eu comecei a desenvolver alguns trabalhos para algumas empresas, inclusive advogados. E aí a coisa foi tomando uma atração que eu não esperava, e aí é que eu decidi, de certa forma, dar o pontapé inicial na empresa. E ela hoje está aí desde 2010, mudando e se adaptando, porque o marketing digital e a tecnologia ela vem evoluindo. E com essa evolução a gente vem aprendendo coisas novas, mudança de mercado, principalmente da forma de consumo. Então o marketing digital ele veio para complementar esse nosso projeto aí desde o início. Ah, que bacana. Bom, o Thiago eu não falei, mas a empresa dele é a Many Marketing. E eu queria começar para você definir o que é marketing digital. Todo mundo fala, está na moda, mas vamos falar um pouquinho, entender o que é marketing digital. Bom, pode parecer que é um termo muito comum e na verdade ele pode ser até muito complexo para algumas empresas, principalmente na fase de implantação. Mas o marketing digital nada mais é que promover um produto, um serviço ou mesmo uma marca ali para um público consumidor através dos meios e mídias digitais. E o interessante é que você, dentro do marketing digital, você consegue entregar uma mensagem personalizada com um público intencionalmente, né, direcionado e no momento certo. Esse é o marketing digital. Uma comunicação, seja ela orgânica ou patrocinada, de forma bem organizada, entregue no momento que você precisa e deseja. Qual é a principal diferença do marketing digital para o marketing comum, que a gente sempre ouviu falar que as empresas têm que trabalhar o seu marketing? Bom, eu acredito que pode ser que seja algo conhecido para muitos, mas na minha percepção, o marketing digital, comparado ao marketing tradicional, ele se dá primeiro pela interatividade. Você consegue ter uma interatividade com o seu consumidor. Segundo, mensuração de tudo que é feito. Então, diferente de uma mídia offline, que você não tem ali, você tem ali o Media Kit das empresas, onde fala ali alcance da rádio, audiência da TV, enfim. Mas no marketing digital, essa é a grande diferença, na minha opinião, onde você pode não só entregar uma mensagem direcionada, mas saber quanto dessa mensagem foi entregue e, por fim, mensurar os resultados disso tudo. Então, você precisa também entender quais são os objetivos de marketing que a sua empresa deseja para saber se você está realmente tendo o resultado que você espera. Então, basicamente, é essa forma de poder mensurar e é um novo canal de comunicação, de qualquer forma, né? E essa interação, explica um pouquinho mais, dá alguns exemplos, como é que ela pode ser feita, a interação com o consumidor, porque a mídia, o marketing offline, realmente ele só vai em direção ao consumidor. E o marketing digital ele tem essa interação. Como é que isso funciona na prática? Bom, o que a gente sempre comenta para todos os nossos clientes, amigos que
perguntam como envolver, como entrar nesse mercado do marketing digital. Primeiro, você tem que entender qual que é o seu objetivo, né? Então, o que eu quero desse marketing digital? Então, quando a gente fala de marketing digital, as pessoas tendem a pensar em propaganda, né? E marketing digital não é só propaganda, é você estar presente para dar alguma informação e isso te gera autoridade. Então, o interessante dessa questão da interação é você ser autoridade em um assunto. Então, o marketing digital, do ponto de vista orgânico, sem nenhum investimento em publicidade, ele te permite ser autoridade em um assunto sem qualquer investimento de mídia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é entender o que você quer, né, da mídia. Então, quando você está ali numa mídia de rádio, etc., muitas vezes é para fixar a marca, fazer ali uma consolidação da marca no mercado, e no marketing digital você também pode fazer isso, como também você pode escolher o que você quer daquela publicidade ou de alguma ação que você faça online. Então, por exemplo, você pode falar o seguinte: Thiago, eu só quero que as pessoas me conheçam. Então, isso é o que a gente chama de alcance. Você pode escolher, por exemplo, eu quero cliques no meu site. Eu posso escolher envolvimento com a publicação, quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais. Então, essa é a grande diferença, que aí é o que eu faço conexão com a questão da interatividade. É você escolher qual é o comportamento que você quer lá do outro lado. Ah, legal. E qual que é a importância do marketing digital hoje para as empresas, o Thiago? Bom, eu penso que se a gente pudesse elencar quais são os principais benefícios, a importância, primeiro que ele é rápido e fácil de você implementar. Segundo, é a questão da mensuração. Então, bacana que você, conhecendo o seu público, você pode pegar a sua publicidade ou as suas ações de marketing, escolher o canal. Então, você tem as mídias sociais e aí vem os famosos influencers, youtubers, né? Então, nem para todo negócio serve esse tipo de canal, mas para você poder entender como que isso é poderoso do ponto de vista de marketing, que hoje as pessoas falam do seu produto, né? Então, hoje você pode ter um amigo ou você mesmo na sua rede social, para o seu público, para o seu meio, né, de networking, divulgar a sua estratégia, a sua proposta de valor. E isso é o que eu entendo como o mais importante do marketing digital, é você conseguir de forma rápida, mensurável e de certa forma bem objetiva o que você quer atingir desse público. E um ponto interessante que eu acredito que faça link também com essa sua pergunta é a questão da jornada hoje, né? O consumidor ele mudou, né? Então hoje você tem aí pesquisas do próprio Google que fornece pra gente que hoje as pessoas, antes de irem até a loja fazer uma compra de produto, elas pesquisam online e retornam para a loja, ou vice-versa, elas vão até a loja, experimentam o produto no ponto de venda e compram online. Então essa mudança do consumidor faz com que as empresas elas tenham que ter presença na internet, porque estar ausente da internet é como se você não estivesse hoje presente no mercado ou numa principal avenida da sua cidade. Aliás, a mudança no consumidor é uma coisa que eu ia realmente te perguntar, né? Não é só nesse sentido da compra, mas a maneira como ele usa os meios de comunicação, como é que ele é atingido, né? Isso mudou muito, né? Com o smartphone. Fala um pouquinho das grandes mudanças que o mercado hoje tem que entender que estão acontecendo com o consumidor, né? Perfeito. Bom, hoje o poder de compra está na mão do consumidor. Esse é um ponto que a gente tem que tratar de certa forma de bastante importância para o mercado e para as empresas. E eu entendo que algumas décadas atrás, alguns anos atrás, inclusive, quem vendia era quem tinha realmente investimento e poder, né, de aparecer numa TV, numa grande rádio, ou seja, eram as marcas detentoras dos únicos espaços disponíveis. E aí, com a ascensão da internet, os usuários cada vez mais conectados, o consumidor ele ganhou esse poder não só de compra, que ele já tinha, claro, mas também sobre a voz e sobre como as empresas devem lidar no mercado. Então, uma das coisas que a gente tem que entender quando você entra no mercado digital, e principalmente nas redes sociais, é que você tem que estar aberto a críticas, elogios, e com certeza, quem nunca passou por isso, né? Antes de comprar numa loja que você ainda não conhece,
o meio mais comum é você verificar algum site de reclamação, de recomendação, para saber se alguém teve problemas com aquela loja. Então hoje, só para você ter ideia, um dos recursos que os grandes e-commerces estão fazendo é a avaliação de compra. Então hoje, quando você entra aí num grande portal de compras, seja de produtos, etc., você tem lá quantas avaliações positivas e negativas. E aí também abre uma oportunidade para que empresas novas que estejam querendo inserir um produto novo ou algum nicho que até esteja saturado, entender como ele pode ter diferencial, porque a internet ela também te dá esse poder de ver o que está de errado na concorrência. Então você quer saber o que melhorar no seu produto, olha o seu concorrente e a reclamação que ele tem. Então eu entendo que o consumidor ele tem esse poder e a gente precisa saber lidar com isso, porque muitas vezes as pessoas têm reclamações infundadas, mas você está aberto a isso. Então eu acho que a marca ela tem que saber. Inclusive a gente tem aí noções, né, de algumas novidades que estão acontecendo na internet, e uma delas que foi publicada essa semana é que o Instagram ele vai tirar a questão de números de curtidas, justamente para deixar a rede social menos competitiva, deixar algo mais natural, mais gostoso de lidar, né? Porque hoje a rede social existe muito o que a gente chama de métrica de vaidade. A métrica de vaidade é aquela empresa que não está preocupada no sentido com o consumidor final, ela está preocupada com likes, ela está preocupada com curtidas. E curtidas não pagam contas, eu gosto sempre de pontuar isso. Então, para você ver que a rede social tomando uma posição como essa, ela faz com que novamente o consumidor tenha ali mais controle sobre a escolha que ele quer ter aí para os novos mercados que estão existentes ou surgindo aí. E uma coisa importante é o número de pessoas que tem hoje na mão um celular, que são mais de 240 milhões de celulares no Brasil. Uma grande parte deles são smartphones. Então as pessoas hoje estão tendo acesso à informação em tempo real, aquilo que você estava comentando, é uma realidade. Você está numa loja, você pesquisa, você está no ônibus ou no metrô, você está recebendo informação, você está no Instagram, você está numa rede social, anúncio, tem diversas maneiras de você ser atingido muito rapidamente e você usa aquilo como uma arma, né? E aí que eu acho que é a grande importância do marketing digital, porque todo mundo está com essa arma na mão, você tem que saber usar. O marketing digital hoje pode ser usado para qualquer tipo de negócio ou tem alguma restrição? Absolutamente para qualquer tipo de negócio. O marketing digital, como eu comentei no início da nossa conversa, existem muitos caminhos, muitas oportunidades, muita hoje também concorrência, claro, mas ele permite que qualquer negócio ele esteja online e hoje você tem até o seu site online que não paga nada ou a sua própria loja virtual, e aí a gente tem os grandes varejistas que aceitam qualquer tipo de vendedor. Então você inserir o seu negócio, inserir a sua empresa no mercado digital, ela não tem dificuldade nenhuma, ela é zero. E aí vem a grande questão, né? Inserido na internet é sinônimo de resultado? Não. Então a gente precisa entender o que eu preciso fazer para atingir o meu público. Então eu acho que o primeiro gargalo que as empresas encontram, e o grande desafio é entender o seguinte: uma coisa que é inegável é que a internet ela possui uma grande audiência, né? Então como é que eu atinjo a minha audiência? Então eu entendo o seguinte: para qualquer negócio, e vídeo aí, YouTube, né? Então o YouTube ele é bem interessante, que se você for olhar os grandes canais de inscrição, são aqueles que falam das coisas mais diferentes possíveis. Então eu acho que essa questão, então uma outra parte bem interessante são dos nichos de mercado, seja gourmet, seja de lojas de couro, seja de pulseira, enfim, aí a gente poderia citar centenas, milhares de negócios que estão hoje vendendo, não de publicidade, nem no e-commerce, mas estão vendendo através de rede social, estão vendendo através de um blog, estão vendendo através de um LinkedIn, um serviço, estão vendendo através do Facebook ou do próprio
e YouTube vendendo a sua própria imagem. Então acho que não tem uma empresa que não possa usufruir disso. Podia até dar um exemplo do Dr. Forman, que é uma empresa na área médica, um nicho bastante específico, que é uma clínica voltada para a sexualidade masculina e que usa pesadamente o marketing digital e com grande sucesso. Acho que era um exemplo bacana para a gente mostrar aí para os nossos assistentes aí. Beleza, isso é ótimo mesmo. Esse case da Dr. Forman é um dos principais da nossa agência. O interessante é a gente entender dentro do marketing digital da Dr. Forman algumas das barreiras que a gente encontra, né? Primeiro, é tratar de um assunto que é tabu ainda para os homens. Então, as pessoas elas precisam do serviço, mas não querem buscar o serviço por questões de masculinidade ou mesmo de machismo, né? Então, a gente tem dois públicos aí, a mulher querendo buscar ali o tratamento para o seu companheiro e aquela pessoa que também busca. Então, a gente usa, no caso da Dr. Forman, técnicas de crescimento acelerado no marketing digital, hoje bastante conhecido e divulgado, que é o Growth Marketing, Growth Hacking, que na verdade é você achar atalhos, brechas na internet do ponto de vista positivo, né? Brecha para você também evitar o alto custo de publicidade. Então, a Dr. Forman, a gente usa várias técnicas para a gente obter esse lead de cada vez com custo menor, mas também levar a mensagem, né, para o público final e como entrar isso na vida das pessoas. Então, o que a gente percebeu da Dr. Forman é que a gente aplicando as técnicas corretas e, claro, com bom investimento de publicidade, que é o que dá tração no negócio. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre pensa, né? Tem gente que fala que o marketing digital é bom, mas é demorado, né? E isso não é verdade. Depende de qual é o seu plano de marketing, o seu plano de vendas. Então, ele pode ser rápido, mas ele também vai precisar de uma audiência que você vai gerar, de certa forma, patrocinada, paga. Então, se a gente encontra nichos na internet, sejam nas redes sociais, na própria busca do Google, que ela é bastante utilizada, com certeza você traz a resposta dessa audiência muito rápida para o seu portal e aí você trabalha com isso, né? E uma das coisas interessantes, Paulo, que a gente percebe, em alguns casos a gente entra no marketing das empresas e elas têm audiência, só que elas não trabalham essa audiência. Então hoje, fica a dica, hashtag fica a dica, que as empresas elas precisam mensurar mais as ações de marketing que elas fazem. E hoje você tem aí um remarketing, você tem aí o Native Ads, que você pode refazer uma comunicação que não foi bem sucedida no começo. Então uma das coisas que a gente percebe também no marketing digital, não só da Dr. Forman, que é um grande sucesso, que a gente fez um crescimento bastante acelerado, é também saber utilizar esses dados e se relacionar. Uma das coisas que a gente sempre percebe, muitas vezes a empresa ela tem uma percepção que ela ainda é uma empresa local que fica esperando o transeunte passar, mesmo no campo digital. E o que a gente faz? Na verdade, hoje, para você ter sucesso, você não só tem que apertar a mão, falar ali um bom dia, mas se relacionar, nutrir esse contato com informações. Então, sempre eu falo o seguinte, né? Que é o que a gente faz na Dr. Forman. Primeiro, qual que é o objetivo do negócio? Então, acho que o sucesso que a gente encontrou é que a gente definiu muito bem o objetivo do negócio e o que a gente queria com tudo aquilo. E como é que a gente chama a atenção para isso? Como é que eu entro na sala, no celular de alguém, de certa forma, com um assunto que ainda é tabu? Então tem que ter argumentos para chamar a atenção. O segundo ponto, quais são os benefícios que eu entrego? Então muitas vezes o que a gente tem que entender também, até para concluir esse raciocínio do case da Dr. Forman, é entender qual é a jornada desse consumidor, porque muitas vezes você está anunciando para alguém que ainda não está preparado para comprar de você. Só para você ter uma ideia, né? Então hoje o e-commerce ele fala bastante da questão da taxa de conversão. Então hoje gira em torno de 2,5, 3,5, dependendo do segmento. Então significa o seguinte, a pessoa está buscando um aparelho celular, 100 pessoas entraram, mas só 2 ou 3 compraram. Então você tem que... O que você faz com os outros 98? E aí que está o segredo. É você trabalhar a sua audiência que ainda não está pronta para comprar. E aí você gera um relacionamento. Então esse é
um dos pilares aí, tanto da Dr. Formen quanto de outros cases, que é você gerar esse relacionamento, nutrir e principalmente engajar. Você tem que engajar o seu público a ter esse relacionamento com a sua marca, né? Pô, muito bacana, viu? E o marketing digital, ele é mais barato do que o marketing tradicional? Olha, eu sou suspeito para falar, talvez porque seja da área, né? Mas eu tenho absoluta certeza que sim. Ele com certeza é mais barato. Eu poderia aí fazer uma analogia com a questão, por exemplo, de cidades pequenas, que você poderia ali panfletar, colocar um carro de som, enfim. Vamos pensar nos marketings mais simples, né, de cidades pequenas. E hoje a gente tem uma audiência no Facebook que cobre praticamente todos os brasileiros. Então, uma coisa interessante sobre o marketing patrocinado do Facebook é que você escolhe faixa etária, você escolhe dados demográficos, se é solteiro, casado, se tem filhos ou não tem filho, trabalha com o quê. E segundo, você pode escolher a hora que você quer aparecer, em que cidade você quer aparecer, ou até mesmo que endereço você pode aparecer. Então, eu não vejo no offline algo tão segmentado que você possa ter dados mensuráveis em relação a isso. Então, o marketing digital ele pode não custar barato, mas com certeza mais barato que outras mídias offline, mas ele depende também do seu plano de negócio, né? Então, o que você quer com a audiência que você está ali gerando? E muitas vezes, se você não direcionar, então muito comum quando a gente chega em alguns projetos, só para você ter um exemplo, é que a pessoa fala assim, eu quero anunciar em São Paulo para jovens segunda a segunda, entendeu? Então, o que acontece? Você vai brigar com grandes marcas que não estão preocupadas ali qual é o investimento por envolvimento. Então hoje no Facebook você tem tantas formas de segmentar, e quanto mais segmentados, e também está aí outra dica, segmente bem. Segmentando o seu público, menos você paga. Então, só para você ter uma ideia, né? A gente fez algumas campanhas, inclusive para um hotel, onde a gente conseguiu ali 60 vezes o valor investido em retorno de faturamento. Uau. E com um custo de envolvimento, ou seja, alguém curtindo ou compartilhando ou comentando essa publicação no Facebook por 8 centavos. Então, se a gente for imprimir um folheto ou um folder, isso custa mais do que um folder. Uau. E eu estou falando só o papel, entendeu? Então, o meio digital, ele tem muitos caminhos que você pode explorar com custo zero. Então eu conheço pessoas e projetos, já fiz projetos nesse sentido também, custo zero, mas é óbvio que vai mexer também com o seu tempo, tem que ver também qual é a sua estrutura e se você está pronto para começar isso, né? Não, é muito interessante porque no fundo a gente mexe com franquia e a maioria dos franqueadores são empresas que nascem pequenas e que lutam até para poder viabilizar o seu negócio. E que na expansão ela tem realmente dificuldade. Aliás, eu acho que é um dos maiores obstáculos ao crescimento das franquias e se tornarem viáveis como franqueadores de sucesso é o recurso para investir em publicidade. E aí eu queria que você desse exemplos de como o marketing digital ele pode começar com um investimento pequeno. Eu estou até vendo aqui, você tem um produto que a empresa pode, a partir de R$59 por mês, iniciar um processo de suporte, né, na área de marketing digital. Eu acho isso aí espetacular. Mostra aquilo que a gente estava falando, quer dizer, você começa com um investimento menor e depois aí você consegue fazer um reinvestimento dos próprios resultados. Você consegue fazer isso com marketing digital? É possível e isso vai depender realmente do planejamento, né? Então, uma das coisas que a gente percebe é que as próprias empresas elas fazem ali os seus impulsionamentos, os seus anúncios no Google, fazem o site sem qualquer linguagem persuasiva. Então hoje a gente tem aí grandes cases, né, inclusive no mercado financeiro, que você recebe e-mails todos os dias. Teve aí casos de propaganda na internet que
estouraram, seja com críticas ou elogios, enfim, a gente não está aqui para julgar. Mas o que é interessante hoje, o marketing digital ele permite de você atingir de forma áudio, vídeo, escrita ou mesmo imagem, de forma persuasiva o consumidor final. Agora, o que você vai implantar, existem os passo a passos básicos, né? Então, primeiro entender qual é o seu nicho de mercado. Então, pensando nessa estratégia de como começar pequeno, estruturar um negócio e crescer, a primeira coisa que você precisa é ter um plano de marketing bem definido, seus KPIs para saber quais são os indicadores para você saber que você está tendo sucesso ou não, e o que você vai fazer com a sua audiência, né? Eu comentei isso no começo da nossa conversa, e uma das coisas que o... KPIs, só para o pessoal saber, são indicadores de performance da empresa. Isso, e o que eu entendo como sucesso e você entender qual vai ser o passo a passo, primeiro é entender qual que é o passo a passo do seu consumidor. E cada negócio tem uma estratégia diferente, um passo a passo diferente. Então a gente lançou essa consultoria, que são 4 encontros, que é onde a gente desenvolve um planejamento e uma estratégia, porque a gente já passou por algumas barreiras e esse know-how que a gente acaba tendo do sucesso e do fracasso também, né? Porque a gente pega alguns clientes que vieram com fracasso para reestruturar e a gente percebe que, por exemplo, o frete é um calcanhar de Aquiles nos e-commerces do Brasil, né? Tem a questão de trazer audiência. Então, vou dar um exemplo, a gente tem clientes que querem migrar, por exemplo, do Mercado Livre para o seu próprio e-commerce, mas esquece que o Mercado Livre já tem audiência. Então, esse passo a passo ele é fundamental para você não investir um dinheiro e não acontecer algo de positivo na mídia. Não ter o resultado, né? Exatamente. Agora, as campanhas de marketing digital passam um pouco a impressão de que demoram muito para acontecer, né? Você chama uma agência, e a gente teve experiência própria nisso aí, se você chama uma agência de marketing digital, ela te dá um diagnóstico, aí ela começa a mexer no seu site, aí ela começa a mexer num monte de coisa, ela te pede um monte de coisa, aí ela prepara um monte de coisa, até que o resultado apareça e você está desesperado para acontecer as vendas lá, para o faturamento aumentar. Explica um pouquinho de como é que funciona para que as pessoas realmente entendam que é necessário um prazo para a maturação de qualquer tipo de campanha aí de marketing digital. Perfeito. Esse ponto que você tocou ele é bem interessante pelo seguinte: existem metodologias de médio e longo prazos. Então você tem ali, por exemplo, a otimização do seu site no buscador do Google, que te traz ali um resultado orgânico. Sem um investimento, você pode estar ali entre os primeiros colocados e dar de encontro com o seu consumidor. Mas você tem uma forma acelerada também. E aí é onde o Google, o Facebook, Instagram e esses grandes players de mercado viraram gigantes mundiais, que é através da publicidade. Então, quem precisa de resultado rápido, ele precisa de um alcance patrocinado. Não tem para onde fugir. Existem caminhos... O alcance patrocinado, explica aí. O alcance patrocinado que eu comento... Investir dinheiro... Você tem que pagar para a sua mensagem ser entregue, né, para o público. Então, assim... aparecer mais. Uma das grandes mudanças foram, inclusive, no algoritmo do Google, que eu acompanho aí desde 2006, 2007. O Google vem atualizando os seus algoritmos, né? Só para abrir um parênteses aqui, para quem é da velha guarda aí do marketing digital, antigamente quanto mais palavras repetidas do mesmo termo que você queria destaque tivesse no conteúdo do seu site, mais você ficava bem ranqueado. E aí existia até um termo que se chamava keyword farms, né? Ou seja, era fazendas de palavra-chave, porque a pessoa repetia milhões de vezes aquela palavra-chave e o Google entendeu, isso não é bom para mim, então ele vai atualizando. E isso acontece também na rede social. Então o próprio Facebook, Instagram mexeu radicalmente, inclusive no ano passado, nas suas redes sociais, aonde tirou ali o alcance orgânico, ou seja, alcance gratuito, ou seja, publicou e mostra para todo mundo, né? E faz com que as empresas cada vez mais tenham que investir no alcance patrocinado. O que é o alcance patrocinado? Você escolhe um grupo de pessoas
e pagam o valor X para apresentar aquela mensagem para as pessoas. Agora, sobre a velocidade, sobre o tempo, e aí talvez esteja aí um gap nas agências digitais, é que não dá para resolver o mundo em pouco tempo, né, de uma empresa. O universo digital de uma empresa, ele é complexo, que envolve metodologia, linguagem, envolve conteúdo, enfim, uma série de coisas que você acaba tendo o seu projeto travado. Então, na verdade, as estratégias que a gente tem feito é buscar o seguinte: o que de fato o cliente quer no curto prazo e o que eu posso fazer para entregar que seja um material simples, pontual e temporário para que esse resultado já apareça, né? A gente tem uma filosofia dentro do Growth Hacking que é trabalhar esse crescimento acelerado, e a gente sempre fala que assim, a gente tem o famoso plano de 90 dias, vamos supor, um trabalho aí de 3 meses, mas se você não der resultado no primeiro mês, todas as suas ideias elas estarão comprometidas, porque as pessoas vão duvidar de você. Então acho que o primeiro passo é priorizar as questões. E aí isso também vai muito desse encontro, desse alinhamento de ideias, porque muitas vezes o próprio empresário, o cliente da agência, ele está preocupado com métricas de vaidade, que foi o que eu comentei no começo da nossa conversa, que é o quê? Eu quero likes, eu quero seguidores, e às vezes o seguidor não vai te dar, porque se você comprar seguidores, inclusive eu não recomendo, você vai estar comprando um público que não é engajado com você. Eu quero resultado. Então, não quero seguidor, então nem like. A ideia é essa, entendeu? Então assim, ele pode ser de curto prazo, mas na internet a gente fala que é um sistema de leilão, é um sistema de cobrança dinâmico. Então assim, infelizmente hoje quem tem mais aparece mais e vai corroendo esse share de mercado que poderia ser seu. Então hoje, sinceramente, as empresas elas precisam ter um aporte financeiro para começar a tracionar o seu negócio digital de forma acelerada. E uma coisa importante, eu estava lembrando, Thiago, é a importância de saber escolher uma empresa, porque o risco que você tem de colocar na mão de qualquer um toda a sua estrutura do que você construiu de imagem, de histórico, de empresa, o risco, vocês não têm ideia do tamanho desse risco. E eu vou falar por experiência própria, que tivemos um problema seríssimo de ter uma empresa que falou que a gente tinha que reconstruir o nosso site, ou fazer um novo site, porque isso poderia ajudar em todo o projeto de marketing digital, e na hora que foram fazer o novo site, ela simplesmente destruiu todo o histórico orgânico que a gente tinha junto ao Google, que nos levava a ser uma das empresas de maior acesso orgânico no mercado de consultoria de franquia. E eu tomei um susto assim absurdo. Da noite pro dia nós saímos da primeira página para a 12ª página, e aí nós fomos descobrir que foi isso, e nós não conseguimos recuperar isso. Tivemos que fazer um trabalho, e ainda estamos fazendo, violento, para poder tentar voltar a ter uma importância depois de 30 anos de trabalho. Quer dizer, então isso eu estou falando para dar um alerta, porque muitas vezes aquela ideia de ou barato sai caro, ou às vezes até nem é barato, é você não ter uma informação muito clara do risco que você corre de dar na mão de qualquer um o acesso ao seu site, às suas redes sociais. O estrago que pode ser feito na sua empresa é um negócio absurdo, e as pessoas não se dão conta disso, assim como eu não me dei conta disso. Eu não sabia que tinha esse risco. Eu acho que 98% das empresas não sabem. Não sabem. Então, só para você ter uma ideia, Paulo, isso que você comentou é muito comum.
Então existem planos de mudança, não só de estrutura de programação do site, mas também de conteúdo. E eu ainda digo mais, a gente tem cases na agência onde a gente observa que a pessoa tem o site há anos e não sabe nada que acontece no site, né? Então esse é um primeiro ponto. É outra coisa. E existem muitas ferramentas, inclusive gratuitas, onde você pode ter dados muito valiosos ali para sua estratégia digital. Agora, esse ponto que você comentou de você perder a sua relevância, é realmente o que a gente comenta de você colocar ali uma empresa que não tem ali o gabarito para tomar conta do seu projeto digital. Existem empresas que na verdade vão fazer essa mudança por questões só visuais, e muitas vezes o visual não tem nada a ver com a sua resposta no Google. Eu tenho sites feitos há 5 anos atrás que não querem mudar por conta disso, né, de estar tão bem relacionado ali com o Google, mas também tenho projetos que a concorrência também influencia no que você tem que fazer no seu projeto, em que se você não altera ali a estrutura ou aprimora, porque o que a gente fala é o seguinte, você não precisa excluir o que tinha, você tem que aprimorar o que tem, né? Então hoje a gente pega conteúdos e aí a gente olha até cases de grandes players do mercado que faturam ali alguns milhões por estarem na primeira página do Google, porque foram melhorando o seu conteúdo, mas não necessariamente trocar A por B, né? Então esse é um ponto importante. E já dizia o ditado, só aproveitando aí nosso papo, que o melhor lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google. Então se você não está na primeira, então você tô pode mortinho, você percebe que você perde muita audiência. Agora, vamos falar um pouquinho, a gente sabe que as grandes mídias digitais hoje, o Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, e o seu próprio site, o Google, quais são as grandes tendências para 2019, 2020? O que você está sentindo que são as grandes tendências aí das mídias digitais estão se tornando ou vão se tornar mais importantes para as empresas, para negócios? Perfeito. Eu percebo que há uma tendência das mídias sociais, que são ali os motores de movimento na internet, que elas estão mudando a forma de você se relacionar, que antigamente era pessoas e marcas, né, para pessoas e assuntos, pessoas e nichos, pessoas e interesses. Então o que eu percebo muito é que as empresas que não entrarem nos interesses dos seus consumidores, ou pelo menos no radar, né, de interesses, elas vão perder esse mercado. E eu falo isso por quê? Porque um dos hacks, e traduz aqui é atalhos, né, para a gente crescer ali a sua autoridade, por exemplo, é você interagir no perfil de quem já é autoridade, né? Então hoje a gente usa bastante o LinkedIn para a gente fazer, por exemplo, comentar um artigo de alguém que é personalidade da sua área de atuação, e as pessoas que vão lendo, e até mesmo essa pessoa no qual você comentou, vão te enxergar de um jeito diferente, né? Então você tem que participar. E o que a gente também percebe um pouco é da resistência das empresas em contribuir. Hoje existe aí um avalanche de e-books, né? Então as pessoas não querem só mais e-books, né? Elas querem conteúdo relevante, elas querem comentários da marca sobre a tendência, esse nicho no qual ela está inserida. Então eu percebo isso, que quanto mais humanizada for a marca, quanto mais respeitada ela for no nicho de interesse do seu mercado, mais ela vai trazer ali o consumidor a preferência da marca. Então eu acho que é esse a grande sacada, e existem várias ferramentas. Então abusem das ferramentas, abusem dos profissionais de marketing do bom sentido para buscarem estratégias, né? A gente tem aí, por exemplo, o fundador, né, do Netflix, que ele fala, ninguém sabe de nada, teste sempre. Então não existe mágica, não contrate uma agência para salvar a sua empresa, contrate uma agência para que ela cresça e contribua com o crescimento da empresa, porque existem muitas ferramentas, muitos canais de aquisição onde a gente pode crescer, e isso tem que ser alinhado para que os dois tenham ali a mesma sintonia e cresçam juntos, né? Nós trabalhamos, como você sabe, muito com franquia, há 30 anos
ajudando aí franqueadores a se implantar no mercado. E o franqueador ele tem dois desafios, principalmente o franqueador mais novo. O primeiro grande desafio é ele conquistar novos franqueados para ele poder ganhar escala no crescimento da rede. E isso é cada vez mais difícil porque os novos franqueadores eles enfrentam um mercado selvagem, onde tem grandes franqueadores que dominam a venda de franquias, porque logicamente eles já estão consolidados no mercado e além disso investem maciçamente na captação de novos leads, e aí o novo franqueado lá aprendendo a nadar, ele tem uma dificuldade muito grande, e esse é um ponto crítico para poder ele vencer as barreiras de crescimento. Além dele ter um bom negócio, logicamente, ele tem essa dificuldade. A segunda grande dificuldade é ele captar clientes, principalmente para os franqueados novos que ele coloca. E para ele isso aí é crucial, porque o franqueado novo, ele logicamente ele tem que ser bem sucedido para ajudar o franqueador a crescer. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses dois mercados, um franqueado novo conquistando, como é que ele capta novos leads e como é que ele capta clientes para os seus franqueados e para as lojas, unidades dele também, né? Perfeito. Então vou separar isso em duas partes. Só isso aqui já dava um programa. Exatamente. Vou separar primeiro sobre a venda de franquias. Eu penso que hoje, primeiro que ela tem que ser autoridade. Eu acho que quando você é um profissional, quando você é uma empresa de pequeno porte, você tende a fazer o seu feijão com arroz, o seu beabá, crescer. Então quando você decide franquear, você precisa ser referência e autoridade. Isso para mim é um dos pontos principais. E quando a gente fala de ser referência e autoridade do âmbito aqui do marketing digital, é trazer uma audiência qualificada do ponto de vista de ter confiança em comprar a sua franquia. Então esse é o primeiro ponto. E principalmente conectar as pessoas. Eu acredito muito, por exemplo, na parte de você buscar um candidato para ser franqueado seu. Você precisa participar das feiras, entregar um material relevante, um material inovador, trazer essa emoção de você ter um negócio próprio, mas também ter o know-how de alguém com bastante experiência. Então acho que existem muitas técnicas e aí a gente poderia falar de várias, mas eu acho que a primeira ponta é a autoridade no assunto. Então você tem que ter um site bacana, uma presença digital bacana, né, para que as pessoas olhem para você e se inspirem com o seu projeto. E aí eu vou fazer o link justamente para resultado de franquia, né? Então assim, ok, conseguiu o meu candidato, efetivou a compra, montou a franquia, e aí o que a gente vai fazer, né? E aí tá aí um dos desafios das franquias do futuro. Não é o meu mercado como o seu, de entender como eram as franquias no passado, mas eu entendo que a franquia do futuro ela tem que ajudar o seu franqueado a crescer, né? A ideia que eu tinha antes de entrar junto com vocês e com outros projetos para entender um pouco mais desse mercado é que a pessoa comprava algo que era só contratar uns funcionários, montar ali o ponto e sentar para ver o resultado, né? Por quê? Porque eu estava comprando já uma marca consolidada. E a gente percebeu que não. O próprio franqueado ele precisa de ter ali um engajamento, uma nutrição de ideias, e é por isso que eu entendo que as franqueadoras têm que ter uma equipe profissional mesmo para ajudar esse franqueado. E o franqueado, na verdade, ele tem que estar conectado à nave-mãe, vamos chamar assim. Porque se ele fizer tudo sozinho, a chance de dar errado é muito grande. Então eu penso que no âmbito digital, para que a gente traga o resultado, a franqueadora ela tem que ser coparticipadora, no sentido de você levar ali estratégias eficientes, o que já está validado. Eu acho que tudo isso, eu acho que tem que ser validado tudo que deu certo e primeiro, né, o próprio franqueador ter algum case de sucesso validado para apresentar e engajar esse franqueado. Eu acho que a gente pode até usar um exemplo de novo da Dr. Formin, que é um cliente seu,
que é muito importante, que centraliza toda a captação de clientes para todos os franqueados no Brasil, inclusive com um call center dedicado, quer dizer, ele faz toda a estratégia digital e faz um call center receptivo que é próprio, né, especializado, agendando todas as consultas no Brasil para todas as clínicas, e isso tem gerado um resultado bastante bom para os franqueados. Eu acho que é um exemplo interessante, porque eu diria que 98% dos franqueadores não fazem isso. Eles realmente ensinam o franqueado a conquistar o seu cliente. Eu acho que existe uma tendência a avançar o franqueador realmente trabalhar na conquista do cliente por franqueado. Eu acho que é isso que você estava falando. Também. E o que é interessante não é um trabalho fácil. Então, lógico. Você ter o compromisso de dar o resultado ao seu franqueado, e aí é óbvio, cabe aí análises, e aí verificar plano de negócio de cada segmento. Não é um trabalho fácil, mas quando bem feito, ele é benéfico para todos, porque um franqueado bem sucedido é sinônimo de franqueadora bem sucedida, né? Então esse é um ponto importante. Para finalizar, Thiago, foi uma aula espetacular aqui de marketing digital. Fala um pouquinho dos seus trabalhos, da metodologia e dos desafios que você sente aí na sua agência digital, para o pessoal entender como é que você trabalha, que eu acho bastante importante isso. Perfeito. Bom, quero agradecer vocês que estão acompanhando aí até o final, é bem bacana esse assunto. É pertinente, acredito, para todos os negócios que possa surgir. E os objetivos que a gente tem na agência hoje é justamente estruturar uma campanha, estruturar uma estratégia. A gente percebe que por ser fácil, é o handmade, você mesmo pode fazer suas estratégias digitais, né? Mas fazer com qualidade, fazer com resultados não é tão simples, e é por isso que a gente estrutura, organiza e participa. Uma das coisas que a gente sempre entende como diferencial da nossa agência é que a gente está mais preocupada com o seu resultado, com as suas vendas, a resposta que o marketing vai te trazer, do que simplesmente pela estratégia, né? A estratégia é intrínseca ao nosso negócio, então a gente entende o seguinte, que uma boa agência, e a gente percebe isso quando a gente vai numa grande empresa, onde tem ali a equipe de marketing ou uma agência offline que quer desenhar briefing, que quer desenvolver ali um plano para saber se é viável, vamos reunir com os diretores, vamos avaliar. Então isso é coisa do passado. Uma agência digital de performance, o tempo que estava ali se discutindo se era bom ou era ruim, a gente já poderia ter testado algo, entendeu? Então o que a gente percebe é que essas barreiras, essas dificuldades que muitas vezes a mídia offline, e aí não é uma crítica, mas ali é fato isso, a mídia offline, ela tem como premissa receber ali os 20% de comissão de mídia. Então, o que o Google, o Facebook faz? Eles não te dão comissão, você define com o seu cliente qual vai ser o ganho que a agência vai ter. Então, o que é bacana é isso, a gente nasceu digital e a gente tem essa mentalidade de performance. Então, nós não estamos pensando em quanto vamos ganhar da sua publicidade, a gente quer estruturar um plano de carreira, um plano de parceria de longo prazo. Muito bom, cara. Eu queria finalizar falando de um seminário que eu assisti na última convenção da International Franchise Association lá em Las Vegas. Eles trouxeram um dos maiores especialistas em publicidade lá dos Estados Unidos, e ele falou uma coisa que foi marcante. Sabe quanto você deve investir, segundo ele, em mídia não digital? 0. 100% dos seus recursos invista na mídia digital. E ele falou que 90% de quem estava na sala devia investir bilhões em mídia não digital. Ele falou que eles estavam rasgando dinheiro. Mas é isso, é o futuro.
nós estamos aqui trazendo não só franqueadores para falar dos seus negócios, mas trazendo também para falar de tecnologia, de oportunidades, de ferramenta para que vocês possam utilizar nas suas empresas. Gente, mais uma vez obrigado. Mais um Papo de Negócio e Franquia. Até o próximo programa. Thiago, parabéns e obrigado aí. Sucesso a todos.